eu vou ao bate-papo com Gutenberg Miranda sobre educação à distância. Gutenberg, bom dia. Bom dia. É um prazer tê-lo aqui e ter conhecimento desse relevante serviço que se inclui aí, já que nós tivemos assim grandes polêmicas em nosso país sobre o ensino à distância, né? Se tornou um ensino às vezes desacreditado, a pessoa não aprende, as provas são por computador, não são presenciais, e você como pedagogo, investigador de polícia, levando isso numa situação tão necessária. Eu queria que você nos falasse um pouco. Eu fiz pedagogia pela Universidade Estadual de Santa Cruz e já tenho uma prática na delegacia de polícia. Tive práticas vivenciadas na seção do menor infrator e na seção de crimes de menor potencial ofensivo. Na delegacia do menor infrator, a gente pôde observar que os adolescentes eles cometem atos infracionais, chamado erro social, de crimes semelhantes a furto, roubo e principalmente a utilização de drogas como crack, né, que vem realmente destruindo de maneira até rápida a nossa sociedade. Então, a gente observou nesse contato com as famílias uma total desestrutura familiar. O que acontece? As mães, em sua grande maioria, elas são solteiras, desempregadas, os pais abandonam os filhos e eles passam a conviver nas ruas, sem nenhuma preocupação da família. E nessa convivência, os adolescentes, eles entram em contato com pessoas marginalizadas, pessoas que já cometem crime, então não é culpa do adolescente. Ele nessa convivência, ele passa a cometer estes crimes. Então vai até a delegacia, faz o procedimento normal e essas crianças retornam às famílias que continuam não tratando dos seus jovens. O conselho tutelar, eu acho que ele nunca teve uma estrutura, né? Uma estrutura não só como ter veículos para transportar esse adolescente, e como quantidade de pessoas suficientes para resolver esse conflito, né, esse problema social. E também nenhuma medida educativa, né? Vale salientar. Os nossos centros de recuperação aqui de Itabuna, eles são muito úteis. Nós temos aí o Renascer, nós temos... E geralmente, Fundação Recontro. Recontro. E eles são ambientes abertos, em que o adolescente pode sair. Então, eles, sendo usuários de drogas, e crianças e adolescentes que já estão no mundo, nesse mundo ruim, né? Eles acabam fugindo desse centro de recuperação e retornando para a sociedade. Então, eu acho que, por exemplo, um jovem aqui, ele tem que ser levado para Salvador, né? Para ser cuidado, depois reintegrado, né, à nossa sociedade, para conviver em sociedade. Mas acontece que lá ele retorna, se não igual, pior, porque eu acredito que não seja uma boa recuperação. Nesses anos de experiência sua, né, inclusive como investigador de polícia, que é uma situação assim bem atrelada uma coisa a outra, você tem acreditado na ressocialização do menor infrator? Acredito. Eu acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma grande inovação. Mas só o que a gente vê é que, assim como as leis brasileiras, como o Código Penal, por exemplo, elas não são cumpridas na íntegra, como deveriam ser. E isso, então, gera essa impossibilidade de ressocialização de qualquer indivíduo. E a gente vê, por exemplo, que eu também já tive experiência na seção de crimes de menor potencial ofensivo que funciona aqui no nosso complexo policial da 6ª Corpim. Onde você atua? Onde eu atuo. Nós cuidamos, assim, por exemplo, ameaça, injúria, calúnia, que são conflitos que geram violência, também agressão física. A gente observa até que os homens, depois dessa Lei Maria da Penha, os homens, eles estão partindo também para a delegacia de polícia, porque eles temem agredir a mulher e ser punido nos rigores da lei, como dizem. Nossa! É um fator interessante também. É uma inovação, né? Inovação. Então, você vê a desestrutura familiar que está ocorrendo. Então, aí na delegacia de polícia, ele vai ter um contato conosco, né, com a que a gente está lá trabalhando, e a gente, através do diálogo, às vezes consegue resolver o conflito.
e às vezes não conseguimos resolver aquele conflito e enviamos os famosos termos substanciados para o Juizado Especial Criminal, que também vai fazer um trabalho para ver se contém esse conflito. Então, meu trabalho é baseado justamente nisso. Os conflitos sociais estão surgindo, não é isso? Agora mesmo eu estava aqui na Rádio Nacional, o cidadão ligou para a Rádio Nacional dizendo que estava sendo perturbado por um som do vizinho e que o vizinho nunca tirou o som, ele sempre conversa e diálogo. Então vai fazer o quê? Vai procurar a delegacia para resolver na delegacia. Então a comunidade não está conseguindo resolver seus conflitos, né? Exatamente. Sociais. Temos inclusive vários exemplos aí de vizinhos atirando, matando. Isso aí já é um conflito que gerou a violência. Não é verdade? Porque o conflito, a gente tem o conflito ideológico, não é isso? O conflito de ideias, o conflito de opiniões. O que nós precisamos saber é que esse conflito pode gerar violência. E aí que está o principal problema, é a violência, né? A violência que leva ao cometimento de crimes mais graves. Então essa sessão, ela é especializada, tem pessoas preparadas para isso, para evitar esse tipo de conflito social. Agora, Gutenberg, nós vamos aqui dar uma paradinha para falar um pouquinho de saúde e eu volto com você depois falando sobre essa situação tão terrível que assola o nosso país, não só o país como o mundo, dos menores estarem assim inseridos em crimes bárbaros, né? Sempre existe 1, 2, 3 menores incluídos nessa circulação. Eu queria ouvir de você com essa experiência que você tem, mas daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. Agora eu falo com o Gerdan. Bem, voltamos ao nosso bate-papo com Gutenberg Miranda, que é pedagogo e atua como investigador de polícia aqui em Itabuna, na 6ª Corpim. Gutenberg, nós vamos agora, para encerrar o nosso bate-papo, falar um pouco sobre os desafios da educação à distância na cidadania. Olha, a educação à distância, ela não é a única responsável pela ética e a cidadania das pessoas. A família também é responsável, a comunidade também é responsável e a escola também é responsável. A escola, através dos temas transversais, né, ele trabalha a ética e a cidadania. Dá liberdade para que as escolas, através do seu projeto pedagógico, implante transversalmente, né, a questão da cidadania. Porém, essa liberdade faz com que algumas escolas não dê o verdadeiro sentido desse trabalho, que é o contato direto do jovem, do adolescente, com os problemas da sociedade, entendeu? Então, a gente vai usar, né, que o projeto está sendo desenvolvido, através da educação à distância, em parceria com a sociedade, com as escolas, usar através da plataforma Moodle, que é até grátis, né? Essa plataforma, para a gente trabalhar várias questões, como por exemplo o Estatuto da Criança e Adolescente. A gente pode trabalhar de uma forma didática, utilizando uma metodologia acessível e uma linguagem tranquila, em que o adolescente possa entender, através de... Ele vai ali, o adolescente, por exemplo, da periferia, ele vai entender o seu problema, né, que eu tenho experiência nisso, nós temos experiência nisso, vai vivenciar aquele problema e a gente vai fazer com que ele solucione seus problemas, se conscientize como cidadão, participante da sua sociedade. Mas isso não quer dizer que ele tenha que ser passivo, né? Ele pode participar também de maneira ativa, para ajudar nessa transformação social para melhor. E nisso ele pode melhorar o seu comportamento através da educação à distância. Dificuldade tem em todos os lugares, mas a gente vê que a tecnologia hoje, ela dá oportunidade através das lan houses e enfim, né, a maioria da população está tendo acesso a isso. Então a gente, utilizando esse meio, através de parcerias com as escolas, a gente pretende trabalhar de forma mais prática as questões sociais, como o Estatuto do Idoso. A gente vê que não estão mais obedecendo o idoso, entendeu? Criar situações, é verdade. E a gente está vendo também que não estão respeitando as crianças também, os adolescentes não estão respeitando. Então isso tudo
A educação à distância, através desse ambiente virtual de aprendizagem, vai simplesmente colaborar com a sociedade. É mais uma colaboração. Ela não vai resolver o problema, porque o problema é de todos, não é isso? Então o objetivo principal nosso é esse. E principalmente já que ele está ali interagindo com o mundo, né? Porque o mundo virtual a gente interage com o mundo numa totalidade, ele vai se sentir também valorizado. Sim, né? De estar inserido verdade. ali em desenvolver os seus... Pô, eu estou ali, eu vou descobrir milhões de coisas que eu tenho dentro de mim e que até o momento eu não descobri, os meus defeitos, os meus valores, né? É muito importante. E nós teremos chats, né, fóruns em que os adolescentes dos mais diversos bairros, dos mais diversos espaços, né, sociais, irão entrar em contato com os outros, irão também se organizar para falar de cidadania, né, para falar de respeito mútuo. Né? As dificuldades encontradas. As dificuldades, né? encontradas nas suas vivências, porque os adolescentes simplesmente são colocados na prática, né, da vivência social, sem nenhuma preparação. Então eles são jogados ali e aqueles grupos ali podem influenciar de maneira positiva, se ele procurar um grupo bom, ou de maneira negativa, como os jovens da periferia que em contato com marginais, eles, e por não ter uma preocupação familiar, eles passam a também se envolver em erro social, né? E entrando em conflito com a lei. Né? Gutenberg, você é um investigador. O que você me diz aí, a sua posição, praticamente que pessoal, de acordo com a sua experiência, por que tantos menores envolvidos em tantos crimes bárbaros? Justamente, é o que a gente sempre está dizendo. É porque a miséria traz isso, né? A miséria traz isso. Eu tenho aqui um texto, eu acho que para ler um pouco longo, né, desse tempo, que diz assim, no Brasil, A Vingança da Miséria. Esse texto aqui é da Folha de São Paulo e diz: no Brasil das últimas décadas, a miséria teve diversas caras. Houve um tempo em que, romântica, ela batia à nossa porta, pedia-nos um prato de comida. Algumas vezes, suplicava por uma roupinha velha. Conhecíamos os nossos mendigos, cabiam nos dedos de uma das mãos, eram parte da vizinhança. Ao alimentá-los e vesti-los, aliviávamos nossa consciência, dormíamos o sono dos justos. A urbanização do Brasil deu à miséria certa impessoalidade. Ela passou a apresentar-se como elemento da paisagem, algo para ser visto pela janelinha do carro, ora esparramada sobre a calçada, ora refugiada sob o viaduto. Logo, a miséria estava batendo suja, esfarrapada no vidro de nossos carros. Passamos a exercitar a nossa infinita bondade, pingando esmolas em mãos rotas. Continuávamos de bem com os nossos travesseiros. Com o tempo, a miséria conquistou os tubos de imagem dos aparelhos de TV. Aos poucos, foi perdendo a docilidade. A rua oferecia-nos algo além de água encanada e luz elétrica. Os telejornais passaram a despejar violência sobre o tapete da sala, aos pés do nosso sofá. Era como se dispuséssemos de um eficiente sistema de miséria encanada. Tão simples quanto virar uma torneira ou acionar um interruptor, bastava apertar o botão da TV. Vivia-se nessa fase a utopia de cesta básica. Tentava-se remediar anos de omissão com programas oficiais paternalistas. Súbita, a miséria cansou de esmolar. Ela agora não pede, exige. Ela não suplica, toma. A miséria não bate mais a nossa porta, ela invade. Então esse processo aí, as pessoas que necessitam, né, com o tempo, elas vão, pelo consumismo, né, elas não estão mais pedindo, elas estão invadindo a casa. Então, eu acho que o fator principal que gera tudo isso é a miséria. Então essa educação para uma vivência social é muito importante para nós, porque retira os jovens da miséria. Eu estava ouvindo o secretário de esporte
ali falando do esporte. O esporte também pode ser trabalhado, Exatamente. né? Como uma forma de tirar. Esporte é saúde, é vida. A gente vê na Copa do Mundo pessoas que vieram de favelas, no entanto tiveram oportunidades, né? De jogar o seu futebol, de praticar seu esporte. E hoje são pessoas que estão dando exemplo de vida não só para as pessoas da favela, mas para toda a sociedade brasileira. Exatamente. Gutenberg, nós agradecemos muito sua participação do Hoje em Foco. Olha, foi excelente esse texto que você leu ali, maravilhoso, através da Folha de São Paulo. E esperamos que você volte aqui mais vezes para a gente discutir assuntos de tanta relevância, né, em relação ao jovem, ao menor infrator. Parabenizar pela iniciativa e deixar o nosso espaço aberto aqui para suas despedidas rapidinho. Tá ok. Eu queria agradecer a todos vocês. É a primeira vez que eu tô vindo aqui aos estúdios da TVI e quero dizer que esse espaço aqui é um espaço maravilhoso e que toda a comunidade deveria participar, porque debate temas relevantes da nossa sociedade e nos conduz a uma melhora social, né, evitando a inversão de valores. Então eu queria agradecer a você, a todos aqui do seu programa e estarei sempre à disposição assim que for possível. Ok, obrigada.